ao top de 5 segundos. Sessão na Câmara de Itapiraí, em rede mundial. Com a graça de Deus, declaro aberta a 24ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Itapiraí, realizar-se nesse dia 6 de abril de 2026. Determina a leitura da primeira chamada. César Roberto de Araújo. Presente. Denise Aparecida Cavalcante. Presente. Dorival Teodoro Bento. Presente. Dorville Antônio Faria. Presente. Gerson Luiz Glasser. Presente. Humberto Pereira da Silva. Presente. Joel Dias de Moraes. Presente. José Pires. Presente. Nivaldo Ferreira de Souza. Presente. Solicito a todos que fiquem em pé para a leitura da Bíblia Sagrada pelo vereador Nivaldo. Salmo 23, versículo 1. Em ato contínuo, continue em pé para a execução do hino nacional. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Palavra do Senhor. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria, pátria, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve num colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que os tentas estrelado, e digam verde louro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, redime que te amor a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos
pedir um minuto de silêncio para o nosso amigo e pai do vereador Gerson Rubens Glasser. Senhor presidente, também um minuto de silêncio pela nossa irmã Josina Aguiar. Mais alguém? Dona Brasilina. Dona Brasilina. E a Maria. Maria Marcondes. E também a Valquíria Garcia, que é a prima do José Pires. E também o Ezequiel, né? Um minuto de silêncio. Presidente, vou deixar registrado também o Vadolão lá do bairro, lá dos Monos. Né? Determina a leitura da ata da 23ª sessão ordinária. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura da ata, somente a votação. Dispensado a leitura, coloco em votação. Todos de acordo? Sim. Aprovada. Declaro aberto o expediente interno e solicito ao secretário da Câmara que faça leitura e explicações, caso julgue necessário, dos projetos em pauta. Projeto de Lei Complementar número 03/2026, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar número 3/2026 dispõe sobre alterações no plano de carreira dos servidores públicos do município de Itapiraí. Após a leitura do projeto de lei complementar, encaminho para a Secretaria Administrativa para distribuição às comissões permanentes no prazo regimental. Projeto de lei número 013/2026, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei número 13/2026, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre abertura de crédito adicional e especial e da outras providências. Eu justifico a urgência desse projeto, que já tem aí o parecer das comissões, devido ao Centro de Convivência da Juventude, né, que é em parceria com o Estado de São Paulo, esteve parado, né, devido a um erro de engenharia ali, e o município podia aí devolver R$500 mil. Mas houve um acordo com o governo de São Paulo, e o governo de São Paulo ainda irá transferir R$200 mil para que possa concluir e assim inaugurar esse aí. Mas para que isso aconteça, estamos em ano eleitoral, precisa aprovar precisa aprovar esse valor, né, para poder abrir o crédito e assim concluir a obra. E também desse valor também tem aqui um outro valor que é para a arquibancada do bairro do Turvo, né, que é uma parceria também com o governo do estado, que é a contrapartida do município. Então, o total de todas as verbas, R$317.290,98. Após a leitura do projeto de lei, encaminho para a pauta da ordem do dia da presente sessão, devido já contar com os pareceres das comissões permanentes.
Projeto de lei número 014, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 14/2026, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a ratificação da resolução número 7/2026 da Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul, com saúde, conforme especifica. Após a leitura do projeto de lei, encaminho para a Secretaria Administrativa para distribuições às comissões permanentes no prazo regimental. Projeto de lei número 015/2026, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 15/2026, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social para o exercício 2026 à entidade assistencial denominada Lar da Mônica, inscrita no CNPJ sob o número 45.566.064/1000-92, com sede no município de Piedade, São Paulo. Após a leitura do projeto de lei, encaminho para a Secretaria Administrativa para distribuições às comissões permanentes no prazo regimental. Projeto de lei legislativo número 014/2026, de autoria dos vereadores Gerson Glasser e Nivaldo Ferreira. Projeto de lei legislativo número 14/2026, de autoria dos vereadores Gerson Luiz Grasser e Nivaldo Ferreira de Souza, dispõe sobre a destinação de lajotas usadas provenientes de obras públicas e reforma para fins sociais no município de Itapiraí e da outras providências. Senhor presidente, você Sim. fazer a gentileza de ler na íntegra para mim? Eu queria dar um detalhe, eu queria ver se está tudo ok. Tá, secretário? Pode sim. Câmara Municipal de Itapiraí aprova. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Itapiraí o Programa de Reaproveitamento de Lajotas Usadas Oriundas de Obras Públicas, Reformas, Manutenções e demais intervenções realizadas pelo Poder Público Municipais. Artigo 2º. As lajotas reaproveitáveis deverão ser destinadas prioritariamente para fins sociais, especialmente para: inciso 1º, pavimentação de vias de acesso à residência de pessoas com deficiência, com destaque para cadeirantes. Inciso 2º, pavimentação de acessos a residências de pessoas com enfermidades que dificultem sua locomoção. Inciso 3º, melhoria de vias que necessitem de acesso adequado para entrada de ambulâncias. Inciso 4º, outras situações de relevante interesse social devidamente justificadas pelos órgãos competentes. Artigo 3º, a identificação dos beneficiários e das áreas a serem atendidas será realizada em conjunto pelos setores de obras, assistência social e saúde do município, mediante critérios que considerem. Artigo 4º, as despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrária. Câmara Municipal de Itapiraí, 2 de abril de 2026, vereador Gerson Luiz Grasser, vereador Nivaldo Ferreira de Souza. Após a leitura do projeto de lei, encaminho para a Secretaria Administrativa para distribuições às comissões permanentes no prazo regimental. Solicito da primeira secretária da mesa diretora que faça a leitura dos requerimentos 107/2006, de autoria do vereador César. Requerimento número 107/2026. Nos termos do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informada esta Casa de Leis quando será sanado o problema de lodo existente ao lado do ponto de ônibus da Rua Augusto Moritz, ao lado do Paço Municipal. Vereador César Roberto de Araújo. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Boa noite a todos, senhor presidente e demais vereadores. Queria pedir ao Claudinei para colocar a foto para a gente, por favor. Então, pessoal, esse ponto de ônibus é ao lado da prefeitura, né? A edificação municipal mais próxima do Paço Municipal. E foi feito ali o calçamento, ficou muito bom. Foi feito o ponto de ônibus, ficou muito bom. Só que o calçamento ficou alto, né? E ali tem mina, tem acúmulo de água, de chuva, né? Água pluvial.
e forma-se um lodo, e esse lodo está passando por cima da calçada. Então fica feio, né? Até foi o nosso amigo Pimentel que veio aqui reclamar, fiz questão dele sair na foto. E é uma coisa simples de resolver. Ao meu ver, é só fazer um pequeno dreno ali que já resolve, né? Então, deixei o requerimento aí. Obrigado, senhor presidente. Perigoso também. Alguém escorregar e cair, né? Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Solicito da primeira secretária da mesa diretora que faça a leitura do requerimento 108, 2026, de autoria dos vereadores César Araújo e Denise Cavalcante. Requerimento número 108/2026. Nos termos do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informada esta Casa de Lei se está sendo realizada fiscalização da obra que está sendo executada na Avenida Santa Catarina, enviando o relatório de fiscalização, bem como as informações concernentes à mesma. Vereadores César Roberto de Araújo e Denise Aparecida Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abro discussão. Eu solicitei, junto à vereadora Denise, essa fiscalização, um acompanhamento, né, nesse serviço, porque está a avenida ali, da parte aqui do Conselho Tutelar, até lá em cima fechado, atrapalhando o acesso dos munícipes, né? A avenida está uma bagunça ali, e eu fui olhar, como eu já falei no requerimento anterior, a gente não é engenheiro, mas tem coisa que a gente vê e vê que está errado, né? Tem alguns pontos de captação, PV, chamado por eles, né? Ponto de ali não sei dizer se é um PV, que é um ponto de verificação, ou se é uma caixa de coleta de água pluvial. Mas as duas que eu vi, elas estão desencontradas, ou seja, ela não forma um quadrado correto, ela está formando quase um U, e não sei como é que vai ser tampado depois. Agora, o problema maior é o trânsito, que está atrapalhando o trânsito. Eu não vi em nenhum momento, a gente está constantemente passando por ali, conversei com o pessoal do Conselho Tutelar, eles não estão vendo fiscalização nenhuma. Então, a gente pede que o prefeito envie alguém para acompanhar, né, a devida prestação do serviço, para que amanhã ou depois, como é de costume, não vou citar o nome da empresa, mas tem costume de fazer e depois quebrar, abrir tudo de novo, para que não aconteça isso. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Solicito do segundo secretário da mesa diretora que faça a leitura dos requerimentos 109 ao 120, de autoria da vereadora Denise Cavalcante. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Leis se há projeto para disponibilização dos cardápios de merenda escolar no site oficial da Prefeitura, garantindo transparência e acesso à informação. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Boa noite a todos, aos que nos assistem online, aos presentes aqui, aos meus nobres colegas e funcionários da Câmara. Cardápio escolar, né? Hoje em dia, saúde, todo mundo trabalha com prevenção, e nós temos uma ferramenta que eu acho que é subutilizada, né? Deveria ter mais informações ali no site da Prefeitura. Então, por isso o pedido, e para as escolas também seguirem o que está no cardápio. Aí os pais podem, né, hoje tem muita criança com seletividade alimentar, então isso é para atender o pedido de alguns pais. Parabéns pelo requerimento, Denise. A escola estadual do bairro do Turbo, eu acho interessante o trabalho deles lá que eles fazem, né? Que eles informam, né? Eles mandam no grupo de pais o que o seu filho vai comer hoje, e todos os dias eles mandam, antes de servir, eles mandam o que vai ser a merenda do dia. Então, parabéns à Escola Estadual do Bairro do Turbo, e que as municipais sigam esse exemplo aí também. Parabéns pelos requerimentos. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 110. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Leis quando serão tomadas providências em relação à limpeza, manutenção e conservação dos estádios municipais,
quadras esportivas, bem como dos banheiros e vestiários vinculados a esses espaços. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Essa foi uma reclamação que chegou online, né, através do Facebook. E vai ter outro semelhante ali sobre limpeza. Eu acho que está faltando como é que eu posso dizer? Uma escala de limpeza de todos os setores. E, se necessário, que eu estou vendo necessidade, chamar mais gente. Porque tem bastante locais para serem limpos, só que não tem mão de obra. E, assim, né, se investe tanto, a gente quer que invista no esporte, em outras atividades, para você não oferecer um mínimo de conforto, né? A gente está pedindo muitas coisas, a gente quer só um banheiro limpo, higienizado, para os nossos munícipes utilizarem e também para quem vem de fora participar, ter um ambiente agradável. E há um concurso, vereadora, parabéns pelo requerimento, há um concurso vigente ainda. Sim. E pessoas cobrando para Sim, serem chamadas. sim, Pessoas sim. que estavam na limpeza, uma acho que aposentou, outra saiu, uma foi chamada, não quis o cargo, e tem mais 2 ou 3 aguardando o chamamento aí. Sim, sim. Vale destacar que todas as localidades que seu requerimento se refere sempre deixou a desejar em sua manutenção de limpeza. Tanto o quadra do Turvo, o campo de futebol aqui de Itapiraí e principalmente lá do Turvo. A única localidade que a gente encontra que é mais organizado é somente o Gigantão, né, onde fica o pessoal que trabalha ali no setor de esporte, inclusive a pessoa que toma conta disso daí fica ali na localidade. Mas outras localidades, toda a vida deixaram a desejar. Se não é aquelas pessoas que pegam a localidade para usar e de vez em quando dá um talento ali, infelizmente fica do jeito que está. Eu estou falando isso porque eu já frequentei essas localidades e vi a situação que nada muda, né? Então esperamos aí que tenha sucesso o seu requerimento e que realmente chame aí uma pessoa para que realmente tome conta de todas essas localidades. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 111 da vereadora Denise Cavalcante. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja enviado a esta Casa de Leis todas as informações concernentes ao adicional de insalubridade pago aos funcionários, às funcionárias da limpeza da Santa Casa. O referido pedido se justifica haja vista que a entidade é subsidiada 100% pelo Poder Executivo Municipal. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Quem realiza, a gente já falou aqui na sessão, quem faz a limpeza de banheiros com grande fluxo, o adicional mudou, ele é de 40% de insalubridade. E as funcionárias da Santa Casa não recebem, elas estão recebendo 20%. Tanto que eu pedi para enviar para a prefeitura, porque de certa forma a prefeitura é responsável, então isso tem que ser corrigido o quanto antes. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 112. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Leis se há estudos ou providências no sentido de realizar o remanejamento ou disponibilização de motorista devidamente habilitado, categoria, entre parênteses, categoria compatível com veículo tipo van ou coletivo, visando atendimento aos projetos sociais do município, especialmente no transporte de pessoas com deficiência. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Leia a justificativa, por favor. Só um minuto. Tal informação se faz necessário, haja vista a necessidade de remanejamento de motorista devidamente habilitado para atuar junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, com a finalidade de conduzir veículo tipo van ou similar, destinado ao atendimento dos projetos sociais do município. A presente solicitação
se justifica pela necessidade de garantir o transporte adequado e seguro aos usuários dos serviços socioassistenciais, especialmente de pessoas com deficiência, que dependem desse tipo de transporte para acesso a atendimento, atividades e serviços essenciais. Ressalta-se que, para a condução de veículos do tipo van, destinados ao transporte de passageiros, é obrigatório a habilitação na categoria D, nos termos do artigo 143, inciso 4º, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual estabelece que, categoria D, condutor de veículo motorista utilizado ao transporte de passageiros, cuja lotação exceda 8 lugares, excluído o de motorista. Ademais, conforme dispõe o artigo 145 do mesmo diploma legal, o condutor deverá preencher requisitos e especificações para o exercício da atividade de transporte de passageiros, inclusive com capacitação adequada, garantindo maior segurança aos usuários. Sobretudo, quando se tratar de público em situação de vulnerabilidade, dessa forma não é admissível a condução de veículo tipo van por motorista que não possua a habilitação na categoria exigida pela legislação vigente, sob pena de infração administrativa e de colocar em risco a integridade dos usuários do serviço público. Diante do exposto, requer-se a adoção das providências necessárias para o atendimento da presente solicitação. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Ali o setor do social hoje conta com 2 motoristas e, pelo que foi nos passado, nenhum deles está apto a dirigir essa van. E o social utiliza essa van em alguns projetos. Então, a prefeitura tem mais no quadro, né? Então, é só remanejar, pronto, para não deixar aquela secretaria na mão sem atender esse público. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 113, da vereadora Denise. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Leis quando será executado implantação de sinalização de trânsito no cruzamento das vias Raul Leite de Magalhães com Augusto Moritz. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Esse cruzamento é aquele da subida da Santa Casa. A preferência é de quem sobe e desce, né? Quem está indo para a Santa Casa, quem está descendo. Só que, não sei se vocês, eu acredito que vocês já devem ter visto, ali não tem placa de pare e tem muitos carros que passam, eu já vi, olha, eu não sei como que não aconteceu um acidente ainda ali, porque ali é feio. Então, porque a prefeitura pinte um pare no chão, coloque placa, porque atrapalha um pouco a visão ali também, né? Aquela casa grande. Mas precisa não estar sinalizado. Então, a prefeitura tem que sinalizar o quanto antes. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 114. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Leis quando será realizada a implantação de dispositivos de proteção em portas das unidades escolares na rede municipal. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 115. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Leis todas as informações concernentes ao andamento das tratativas para disponibilização de soro antiofídico e soro antibotrópico no município. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Então, desde 2016, o município ele não tem mais o soro, né, antiofídico, antibotrópico, e é uma coisa muito importante. E eu sei que a secretaria vem lutando, a prefeitura, nós vereadores, e a DRS, junto com o grupo GVE, né, Grupo de Vigilância Epidemiológica de Sorocaba, vieram fazer uma visita, pediram para fazer algumas melhorias, foram feitas,
mas o tempo está passando e o soro não veio. Então, a gente pede para enviar para essa Câmara como que está a situação, porque é uma coisa muito importante, né, para a gente não ter no nosso município. Então, mas esse requerimento, o vereador está encaminhando para a Secretaria de Saúde ou... Para a Secretaria de Saúde. É porque nós temos que, agora mesmo falei com o vereador César, eu acho que nós temos que fazer um ofício urgente para o secretário de Saúde do Estado de São Paulo para resolver essas coisas. Porque nós já tivemos lá aquele dia que o doutor Carlos prometeu. Ele prometeu, né, que ia... Aquela vez que nós fomos com o deputado Rodrigo Moraes. Rodrigo Moraes. Aí ele pediu as adequações na Santa Casa, né? A geladeira, aquelas coisas, tudo foi feito. E já foi cobrado ele e isso não veio até hoje. Né? Então, eu acho que nós temos que solicitar do secretário de Saúde do Estado de São Paulo, porque eu acho que tá difícil, né? Porque ele está muito deixando a desejar. Está na hora de uma cobrança mais rígida. Sim, mais rígida. Né? Porque não é possível. Quanto tempo nós tivemos lá? Acho que foi em setembro. Por aí, acho que agosto ou setembro do ano passado. Então, é isso. Aí, isso. Quer dizer que ele mostrou assim, bom senso, né? Sim. Nós tivemos lá tudo, numa né? quarta-feira, na quinta-feira de manhã, amanheceu aqui. E nada se resolveu até agora. Sim. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 216. Requer do diretor da CCR Rodovias as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Leis todas as informações referentes à fiscalização de circulação de veículos de grande porte, carretas, na rodovia que liga Tapiraí a Juquiá. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Não sei se vocês estão vendo, mas o número de carreta aumentou, que está descendo aqui na Serra. E sempre foi falado que não pode descer carreta, que é perigoso. Então, assim, aí nesse requerimento, eu peço, se eles fizeram um estudo, que não há risco, que eles nos enviem. E se está liberado, porque até onde eu sei não está liberado, só que o fluxo aumentou. E cabe à CCR essa fiscalização. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 117. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Leis quando serão tomadas providências referentes às condições estruturais, sanitárias e de manutenção do velório municipal. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. No sábado passado, no domingo, né? De sábado para domingo teve um velório e já fazia um tempinho que tinha tido o anterior. E aí a prefeitura teve tempo para limpar esse velório. O velório anterior acho que foi quarta-feira, alguma coisa assim. Então, de sábado para domingo, a hora que o pessoal da Santa Casa foi abrir ali o velório para ver a situação, os lixos estavam transbordando, o banheiro estava daquele jeito, não sei se vocês viram a situação do fogão. Então, assim, é muito relaxo. Como eu falei, às vezes acontece de ter vários. Se a gente tivesse um pessoal que trabalhasse de final de semana, seria chique. Mas a gente sabe também de algumas dificuldades da prefeitura, mas tem que montar uma escala. Entendeu? Tem que montar uma escala. Se pudesse até colocar alguém de final de semana, seria interessante, porque ali no momento que você mais está precisando, né, de apoio, você pega se não tem ninguém para ajudar você fica perdido. E a situação do fogão também não está funcionando, está faltando um monte de coisa. Eu escutei de uma pessoa, Denise, mas as pessoas levam. Mas, gente, aquele negócio é largado. Tem que chegar alguém, dar um termo para a pessoa assinar. A maioria das pessoas não vai fazer nada de errado, mas tem que ter fiscalização. Tem que ter alguém, não sei se de repente os próprios meninos ali entregam um termo, a hora que sai, confere tudo. Só que assim está muito largado, está muito sujo. Então, por isso que eu falei que é parecido com outro requerimento, precisa contratar mais. A prefeitura não tem mão de obra, então contrata. É o que eu ia citar agora. Contrata. Casa porque com o que outro, tem né? de gente precisando e a gente tem demanda, a gente tem serviço a ser realizado. Tem pessoas aguardando o chamado. Pode falar, Suzé. Vereadora, e as lâmpadas também, tudo queimado.
gente vai à noite lá, dá até vergonha. Então. Ali no salão ali fica queimado. Eu marquei ali, tem uma lâmpada da cozinha queimada, o ventilador do outro, né? São duas salas, não sei como é que fala, para ver lá. Da segunda sala também o ventilador não está funcionando. Então, assim, a impressão que a gente tem que estar largado. Não tem ninguém que verifica, que passa essa situação. A gente sabe que infelizmente as coisas quebram, né? Mas tem que ter alguém fiscalizando, tem que ter alguém olhando, acompanhando, porque esse é um momento tão triste da nossa vida quando a gente vai lá e aí você olha o negócio largado, né? Pode falar, Chicão. Só uma palavrinha, o cemitério está sem água. O cemitério está sem água. Porque tem que fazer uma manutenção hidráulica lá e está sem água. Tem que trocar o relógio, isso que tem que fazer lá. Eles têm que ligar lá em cima, mas daí muda tudo aqui embaixo. O cemitério está sem água. Eu já cobrei e não foi arrumado até agora. O cemitério nosso não tem água. Isso aí é antigo, né? De não ter água. Como que é interessante, né? O presidente, você que fala muito que o prefeito perdeu até a vontade, né? É engraçado, a gente fica observando, né? Mas tempo atrás o Todesco ajudava até levar o caixão do pessoal, né? Pegava, ficava na fila, ajudava a pegar o caixão, chorava junto com a família, né? Agora acabou. Deve ter, eu acredito que não foi em velório ninguém esse ano. Então, é isso aí, falta de interesse público, vontade mesmo de realmente estar junto com a população, de estar vendo os problemas que a população está passando dia a dia. Se tivesse engajado junto com a população, estaria realmente vendo as dificuldades em todos os setores. E esse aí é o momento mais delicado, que é o último momento que a família está ali junto. E toda essa dificuldade, que é lamentável a gente estar discutindo esse assunto, não era nem para estar discutindo aqui, era para estar resolvido. Se houver esse interesse do próprio executivo. A gente até me fez lembrar aqui de umas situações, né? Que a gente vê que a gente está debatendo aqui o simples, né? O básico, né? Uma coisa fácil, né? E a gente vê que de administração para administração ele vai perdendo, né? Pessoas, ele vai perdendo equipe, ele vai perdendo aquelas pessoas que realmente vestem a camisa, mas além de vestir a camisa tem uma diferença muito grande de você vestir a camisa e você fazer suar ela. Eu lembrei aqui de quando eu estava de assessor do prefeito Todesco, de 2013 a 2016, não chegava essas reclamações, não tinha requerimento de relação a isso não, de limpeza, de manutenção, de faltando alguma coisa no velório. Porque eu, como assessor, eu me tocava e vinha. Quantos velórios eu não vim? Eu lavei, eu passei pano, eu fiz café, eu trazia coisa da minha casa, era sábado, domingo, entendeu? Hoje, infelizmente, os assessores do prefeito Todesco, olha, deixam bastante a desejar, hein? E existe aquele ditado que assessor não tem horário, né? Assessor é 24 horas. E a gente não vê mais isso daí nessa administração. Infelizmente, até secretário, você manda algum pedido, não posso te atender porque eu estou de férias. É brincadeira uma coisa dessa, né? Um secretário avisar você que está de férias. Resolva, entendeu? Independente, Zé. Se você está de férias ou não, você é um secretário. Você é um assessor, entendeu? A sua obrigação não tem 24 horas. Não tem horário para assessor, não tem horário para secretário. Vocês são os que mais ganham em nosso município. Vocês têm que honrar esse cargo que o prefeito coloca a vocês. Assim como eu honrei o meu. Vocês deveriam fazer o mesmo. Mas, infelizmente, todos, a maioria, deixam a desejar. E, infelizmente, é o que acontece. Não consegue levantar a bandeira realmente como deveria ser. Triste realidade. A gente está debatendo um assunto aqui de coisa simples, manutenção, que muitas vezes alguém poderia resolver e nem chegar a esse tipo de requerimento aqui nessa casa. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado.
Requerimento 118, da vereadora Denise Cavalcante. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Lei se há projeto para a realização de exames laboratoriais e avaliação nutricional em pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, e pessoas com necessidades especiais, bem como fornecimento da suplementação quando necessário. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Existem alguns estudos, eu estou sendo questionadas por algumas mães, que só que assim, o TEA, ele não tem nada, são estudos, né? Tem vários estudos, mas não tem nada assim que bateu o martelo, mas tem várias experiências boas. Uma delas é tratar a falta de vitaminas. Vitamina D, ácido fólico, e agora tem um estudo com ácido folínico. Então, para a prefeitura poder oferecer esses exames para essas crianças e depois, né, se for o caso, fornecer as vitaminas para essas mães. Parabéns, vereadora. Desculpa, presidente. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 119. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Leis quando será executada manutenção viária, limpeza urbana, no bairro Jardim Nova Conquista e no campinho e parquinho existente no referido bairro, bem como seja enviado informações sobre interdição da rua Guilherme Gil, que dá acesso ao Jardim Nova Conquista. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Eu vi que uma parte da limpeza, pelo menos ali da subida, eles já fizeram. Do campinho eu não reparei, e do parquinho também não reparei. Problema de limpeza, né? A cidade inteira, o mato cresce rápido, mas tem que ter cobrança, né? A gente cobra muitas vezes pessoalmente, telefone. Tem que ter planejamento. Isso. Você tem que ter planejamento. Não adianta você ter tudo, você não tem um planejamento. E a gente vê. Não é que eu quero, só desculpa um pouquinho, cortar um pouco sua palavra. Lá no Turvo, não é que a gente queira criticar ninguém, mas vai lá no Turvo e dá uma responsabilidade, pro Luíde, é Luíde mesmo, né? Luíde. Tá certo? Para você ver o que aquele ele caboclo faz. Trabalha. Tá certo? Você faz aqui com o americano aqui, o Edinho, né? Fala para ele, você faz isso, vê o que ele faz. Tem pessoas boas. O que tem que acontecer? Tem que fazer uma gestão, vereador César, fazer uma programação, tá certo? Lá no Turvo vai ficar tal pessoa, aqui vai ficar tal pessoa, e ter a cobrança, ter a fiscalização, porque senão não resolve nada. Porque não adianta você mandar limpar a rua Augusto Moritz hoje e não limpar mais. Não limpar mais, só limpar na época de aniversário da cidade, isso não vira. Tem que ser diariamente. Tem que ser diariamente, você entende? Porque não vira. Vai lá para você ver só. Esse dia tivemos, né, o vereador Cocão, presidente, né, não criticamos aquele dia a rua José de Moura Graça, a respeito de estacionamento, tudo. Fui, conversei com a Priscila, secretária de governo, ela deu toda a atenção, está resolvido. Mas o Luíde foi sábado e domingo. Lá com o pessoal dele, sábado e domingo ele estava lá, roçando, carpindo e pintando. Segunda-feira estava tudo bonitinho. Problema de mato, de limpeza, se você andar, você vê rio, você vê muitos lugares, né? Precisa de planejamento, precisa de frequência, né? Não adianta você fazer agora, porque daqui a um mês você tem que fazer de novo, gente, o mato cresce rápido. E algumas coisas a gente faz via requerimento, outras pessoalmente, por telefone e mensagem. Por que desse requerimento? Por causa da situação dessa rua. Já faz um tempo que essa rua que liga a rua Guilherme Gil com o Jardim Nova Conquista, tá as lajotas ali, acho que todos acreditam que finalmente eles vão lajotar aquele pedaço, mas até agora nada, a população está cobrando, eu já ouvi falar que ali não é rua, enfim, que ali é um terreno particular, é boatos, né? Não sei se é ou não, então por isso também que eu quero que venha a resposta, né, por escrito, mas essa questão de limpeza, a prefeitura tem que se organizar melhor. Meu vereador. E também cobrar das pessoas que têm terreno.
Porque o que tem de terreno aí na cidade, que tem dono, que não está fechado, que não foi roçado, a pessoa também tem um terreno e não fazer a parte dela. Eu sei, a prefeitura, hoje mesmo eu conversei com o munícipe, estava um lixo horrível. A prefeitura foi lá e limpou. A prefeitura tem que fazer a parte dela, mas o munícipe também tem que fazer a sua parte. Porque tem muita gente que joga lixo em qualquer lugar, que tem um monte de terreno aí pela cidade e larga o mato alto. A prefeitura tem que cobrar. Fazer a parte dela e cobrar do munícipe também. Viu, vereador, a rua Raul Gil, nós dois passamos lá e fotografamos. Sim. Tá certo? Eu já fiz acho que uns 2 ou 3 requerimentos esse pedindo problema. benfeitoria, melhorias, né, iluminação, né, tudo, mão de obra total ali. Né, com você nós passamos lá e tiramos até foto. Eu não sei qual é o impedimento que tem aquela rua que não sai do lugar. Sem falar às vezes que o nosso presidente pagou do bolso pro Luiz fazer limpeza por lá, né? E o presidente, mas eles deviam deixar aquele trator para fazer a limpeza, que aí conservava limpo a cidade, certo? Porque todo dia tem sujeira num lugar, no outro. Ali mesmo em frente à minha casa, você viu como é que está lá? Né? Que tiraram aqueles matos lá e acabaram largando. Isso é uma vergonha. Mas trator pode dirigir sem carta, não tem problema nenhum. Tudo tem uma desculpa. O presidente dirige, não dá nada não. Requerimento 120, encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 120, 2026, de autoria da vereadora Denise Cavalcante. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Lei se há estudo técnico ou levantamento detalhado, contendo o valor atualmente gasto pelo município com iluminação pública, incluindo o consumo de energia elétrica e manutenção das lâmpadas convencionais. Estimativa de custo caso haja a substituição integral ou parcial por iluminação em LED, contemplando a consumo de energia, manutenção e eventuais investimentos necessários. Comparativo claro entre os custos atuais e os projetados com tecnologia LED, indicando a possível economia mensal e anual do município. Vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Pode ler a justificativa, César, por favor? Sim. Tal informação se faz necessária, haja visto a necessidade da substituição da iluminação pública convencional por tecnologia LED, que é reconhecida por proporcionar maior eficiência energética e a redução de gasto público. O presente requerimento tem como objetivo obter dados concretos que permitam avaliar a viabilidade econômica dessa modernização, subsidiando futuras decisões administrativas e legislativas, bem como garantindo maior transparência na gestão dos recursos públicos. Após a leitura, abre discussão. Bom, iluminação pública é um assunto que a gente é muito cobrado, mas no orçamento, se eu não me engano, é um valor muito baixo. 50 mil reais no ano. Então, assim, não tem como. Eu escuto, quando vai ser trocada, quando vai ser trocada? Nós já falamos, não vai ser trocada. Só se a prefeitura, só se a gente conseguir uma emenda, são lâmpadas caras, só que a gente não pode ficar dependendo, gente, que senão, né, a gente vai ter que pensar e dar uma outra fora da caixinha para ver como que a gente vai resolver essa questão. Por isso, esse pedido desse estudo, né, hoje como que está, quantos bicos, quanto é gasto, porque nós já temos algumas lâmpadas de LED, a prefeitura já fez algumas instalações, e a gente está tendo alguns problemas, né? Então, assim, a gente quer o estudo do custo da manutenção dessas lâmpadas colocadas pela prefeitura, hoje o valor que vem à conta e a projeção se for trocada por lâmpada LED, porque a gente tem que fazer esse estudo. A gente sabe que Electro só dá manutenção em 20 municípios, mais ou menos, Itapiraí é um deles, né? O prefeito Araldo brigou, realmente é uma coisa, é um custo alto, né? É um custo muito alto para o município, então, antes de você tomar uma decisão, você tem que estudar bem. E como a gente sempre cobra que a iluminação pública seja melhorada, a gente precisa desse estudo
para tentar, né, vereador César, que vai ter, nós fomos no, onde que a gente foi? No Congresso, Caravana Federativa, e lá nós tinham vários estandes de vários ministérios, né, de várias secretarias, e lá tinha a Procel, o de iluminação pública, né, o Ministério de Energias, e falava da Procel. E esse projeto, a Procel é aquele que até vem colada aquela etiqueta na geladeira, baixo consumo. Então, assim, eles têm um projeto grande para estar fazendo isso. A gente falou, a gente precisa de um projeto para o nosso município. Ele falou, nós temos esse projeto, só que ele não está aberto agora. Esse edital, ele abre, sei lá, anualmente, não abriu ainda. Não sei se já abriu ou se ele vai abrir, mas ele não estava aberto. Só que para a gente se inscrever nesse programa da Procel, que é para poder fazer a troca das lâmpadas, a gente precisa de um estudo. Então, por isso o requerimento, para a gente poder melhorar. Só complementar. Hoje, a engenheira Joyce me ligou, né? Fiz umas cobranças para ela, né? Ela falou, não, a pessoa que fez a empresa que fez essa iluminação na época, já não tem como fazer mais, já passou o contrato dela, já venceu o prazo. E ela alega, essa empresa que fez na época aqui no município, ela alega que o pessoal da internet que vai e desliga, corta os cabos das lâmpadas, das LED. Então eles não querem dar manutenção mais, porque eles não são obrigados a fazer isso. Eles já depararam muito com isso daí. Que aonde eles vão fazer a manutenção, que está cortado os fios dos braços das lâmpadas, que o pessoal da internet corta. Eu não duvido que isso seja verdade, só que assim, eles não conseguem identificar, então, colocou Ebionet, por exemplo, então foi o cara da Ebionet. Então a gente teve um problema sério, né? Seríssimo esses dias com a Ebionet, que foi trocado um poste lá no teto 2, que estava para cair, o Rafael trocou, e aí eles trocam o poste e desligam os cabos. A Quaternet, sei lá se foi sábado ou domingo, a Quaternet na segunda-feira já ligou. A Ebionet 15 dias sem ligar. 15 dias sem ligar. E as pessoas entravam em contato lá com atendimento online, eles falaram assim, sem previsão, ligue amanhã, entre em contato amanhã. Aí uma munícipe passou para mim, eu entrei, eu falei, gente, isso não existe. Eles poderiam falar, eu vou daqui 7 dias fazer a sua instalação. Não existe, você não dá uma satisfação para o consumidor. Peguei eles, comecei a brigar. Dia seguinte eles vieram para instalar, mas depois de ficar um dia inteiro brigando com eles, serviço péssimo. Eu sei que a internet é boa, ainda falei para eles, olha, que vocês têm internet boa, mas assim, o respeito pelo cliente, zero. Então, daí a Joyce falou que contratou outra empresa. Ela acredita que essa semana vai dar manutenção no município inteiro. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Solicito do segundo secretário da mesa diretora que faça a leitura do requerimento número 121 de 2026, de autoria dos vereadores, vereadora Denise Cavalcante e César Araújo. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Leis se já foi realizado a adesão aos programas de eficiência energética para substituição da iluminação pública por tecnologia LED. Caso não, requer que o Poder Executivo Municipal entre em contato com o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, bem como da concessionária de energia e os demais órgãos competentes, a fim de verificar a existência de programas, convênios ou linhas de financiamento que viabilizam a substituição das atuais lâmpadas de vapor de sódio, comumente conhecidas como lâmpadas de coloração amarelada, por iluminação de tecnologia LED no sistema de iluminação pública do município. Vereador César Roberto de Araújo, vereadora Denise Cavalcante. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Então, isso que a gente já adiantou,
Agora pedir à prefeitura se eles já tentaram participar, né? Não sei se às vezes eles já tentaram, mas tiveram algum impedimento. Então a gente quer mais informações sobre esse programa, e a gente também vai acompanhar a abertura desse edital, porque é uma coisa muito importante para a nossa cidade. Como nós estivemos lá, eu com a vereadora Denise, na caravana federativa, né, justamente aí na estande da Procel, como a vereadora citou, e esse procedimento depende do início pelo executivo, né? Então, sim, a gente aguarda aí que o nosso executivo corra atrás aí. Encerrada a discussão, coloque a votação. Aprovado. Solicito do segundo secretário da mesa diretora que faça a leitura do requerimento 122, que é a autoria dos vereadores, da vereadora Denise Cavalcante, César Araújo e Dorival Chicão. Nos termos do inciso 14º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informado a esta Casa de Leis se há projeto para a rede municipal de ensino, creche, pré-escola e escolas, que passem a abrir às 6h45. Vereadora Denise Cavalcante, vereador César Araújo e vereador Dorival Teodoro Bento Chicão. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Então, esse é um pedido dos pais. Tem creches que já abrem um pouco antes. Nesse requerimento também está pedindo para as escolas municipais abrirem às 7 da manhã. Já tem funcionário nas escolas a partir das 7. E tem alguns pais que vão trabalhar cedo e já querem deixar os seus filhos. Né, hoje são 6 horas, né? O funcionário geralmente trabalha 8. Então, nesse horário, provavelmente já tem funcionário. Então, para atender principalmente esses pais que trabalham, foi feita, né, algumas perguntas para todos os vereadores, alguns pedidos. Mas nós fomos numa reunião específica lá no bairro dos Góis, que infelizmente a gente sabe que é difícil para a prefeitura atender com creche lá ou com transporte exclusivo para a creche, mas muitos dali, se a creche abrisse 15 para 7, 15, 10 para 7 seria suficiente. Por que reforçando esse requerimento? Porque chegou para nós uma mensagem que a partir, sei lá de quando, vai abrir 7 horas. Então, a gente já está enviando esse pedido, que é um pedido dos pais, né, para toda essa casa, que permaneça, se não, né, se algumas já abrem, que continue no mesmo horário. É porque nós sabemos que a maioria do pessoal dos barracões, do comércio, né, até do próprio setor de educação e saúde, começam a exercitar o seu funcionamento a partir das 7 da manhã. Como que a pessoa vai deixar o filho 7 horas lá na unidade e chegar 7 horas no trabalho? Não tem condição. Então, não é as pessoas que têm que se adequar ao sistema público. É o sistema público que tem que se adequar à necessidade das pessoas. Afinal de contas, a nossa função é essa. Encerrada a discussão, coloque a votação. Aprovado. Solicito da primeira secretária da mesa diretora que faça a leitura dos requerimentos 123 ao 125, de autoria do vereador Chicão. Requerimento número 123/2026. Nos termos do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informada esta Casa de Leis se há projeto para a pavimentação asfáltica e ou bloquetes na rua Gulliver Todesco. Caso a resposta seja não, seja informada qual a possibilidade de ser feito e executado o referido projeto. Vereador Dorival Teodoro Bento. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Presidente, vou aguardar a resposta. Encerrada a discussão, coloque a votação. Aprovado. Requerimento 124, vereador Chicão. Requerimento número 124/2026. Nos termos do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informada esta Casa de Leis se há projeto para implantação de lombada na Estrada Municipal Fernando Domingues, nas proximidades da Casa do Senhor Geraldo Nunes. Vereador Dorival Teodoro Bento Chicão. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Então, senhor presidente, essa estrada todo conhece, que vai lá
encontro das águas. Sim. Já pediram várias vezes, né, para fazer a lombada, e agora acho que foi no sábado, até o Carlão ligou para mim. Quinta-feira o Carlão ligou para mim, que até estavam fazendo um serviço de tampa-buraco, mas você precisa ver, acho que é um pessoal fazendo um serviço de tampa-buraco do jeito que as pessoas estão passando aqui. Nossa. Essa lombada é urgente. Mas o que eu fiquei mais indignado dele falar para mim, senhor presidente, que eles estiveram na prefeitura, conversaram com o pessoal, falaram que não podia fazer as lombadas, que não tinha placa. Não tem placa. Onde que está escrito uma coisa assim, não tem placa? Não tem placa, compra. Placa é coisa simples, barato, né? E não são só essas lombadas que tem que fazer lá no distrito do Rio Turvo, tem que ser feito urgente, né? Na Avenida José Garcia de Sales, na Avenida Leuduino Garcia de Sales, né? Tem que ser feito com urgência, né? Lá no bairro dos Góis, né? Estão pedindo a lombada lá, já está indo, né? Está indo para o Laurinho, tá? O Laurinho Preto, né? Conhecido, né? Dessa forma, né? Já pediu essa lombada faz 10 anos, né? O nome da mãe dele é Ernestina, né? Isso até hoje não foi feito. Então quer dizer que está na hora de comprar essas placas, então, porque não são só 2 lombadas que tem que ser feitas. Ele tem que ser feito no município com urgência umas 20 lombadas. O procedimento correto é a fixação da placa primeiro e a implantação da lombada. Tem um caso semelhante, vereador Chicão, aqui na Estrada dos Pires, sentido voltando aqui pela Uemura, que tem a placa e a prefeitura tirou a lombada. Aí eles entraram em contato comigo, bravos porque tiraram a lombada e os carros estão passando muito rápido. Aí eu falei, tem a placa? Tem. Tem a placa dos 2 lados? Tem. Falei, então, bora fazer a lombada. Eu falei, eu vou avisar o setor. Se o setor em 2, 3 dias não resolver, vocês metem terra aí, provisório, e vamos ver o que vai dar. Eu acho que eles fizeram a lombada por eles mesmos e ficou a lombada que eles fizeram. Lá no Rio Bonito também, em frente à casa, é Luiz Navarro, né? Que mora no Rio Bonito. Lá pedindo a lombada, que tinha problema, né? Caminhão usado e carro passando que nem doido, ele mora do lado. Aí pediu a lombada, foi feita a lombada. Agora só está as placas, a lombada também não existe mais. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 125. Requerimento número 125/2026. Nos termos do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informada esta Casa de Lei se há projeto para implantação de ponto de ônibus em frente à antiga creche do bairro Quaresmal. Vereador Dorival Teodoro Bento. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, o que está acontecendo no distrito do Rio Turvo agora? Quando a Vera tocava o estabelecimento, o bar dela, então a área ficava à vontade. Então ela parou. Daí agora os novos proprietários, né, vão mexer lá, estão reformando, novas cabeças, e eles colocaram grade em volta da área. Então o pessoal que vai pegar o transporte 4 horas da manhã não tem onde ficar. Né, porque eles fecharam, até para ter um domínio, né, prevenção deles lá. Então, como diz, o entendimento deles, são proprietários, faz do jeito deles, né? Mas nós, vereadores, prefeito, nós temos que tomar uma providência para dar apoio e conforto para os munícipes, né, que vão pegar o transporte 4 horas da manhã. Então, eu estou fazendo esse requerimento para o prefeito fazer fazer um abrigo para eles, não que a antiga creche está embaixo, lá no Quaresmal. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Solicito da primeira secretária da mesa diretora que faça a leitura dos requerimentos 126 e 127, autoria do vereador Dorvílio. Requerimento número 126/2026. Nos termos do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informada esta Casa de Leis se há projeto para implantação de lixeira tipo container no final das ruas Tokshiro Toyama e Alberto Irineu Pilan. Vereador Dorvílio Antônio Faria. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Então, esse requerimento, porque está uma briga esse negócio de lixeira, de container. Aí fui cobrar da secretária, falou que não está colocando. Falei, vamos colocar.
Vamos colocar, se não dá certo, a gente tira, pelo menos tem uma justificativa. Então vamos ver se vão colocar, porque esse aqui lá tem 2 lixeiras e estão achando meio pouco. E aqui na Alberto Irineu não tem nada. E o pessoal estão jogando ou deixando ali o lixo e está correndo para casa dos vizinhos de frente. Então é interessante pôr. Se caso o pessoal começar a fazer bagunça que nem fazia nos outros, a gente tira e pronto, não dá para continuar. O que acontece? Eu sou contra, eu quero que o caminhão passe em todos os lugares, né, para não pegar. Mas no Turvo tiraram umas lixeiras, só que o caminhão não vai das casas. Ele não chega até o final de uma rua lá. E aí, como ele já não ia mesmo, o que a munícipe fazia? Pegava e deixava naquele container. Não, aí o caminhão não vai lá. Então, assim, eu não sei se essa reclamação que hoje chegou para mim do lado da Tokishiro Toyama, diz que o caminhão não passa lá. Eu prefiro que o caminhão passe, porque ele é pertinho, dá até para deixar o caminhão parado na rua e para os lixeiros irem até lá. Mas a gente sabe que é difícil, né? Eu acho que eles alegam, Denise, o que eles alegam é que por causa de horário. Porque na realidade os meninos estavam saindo 6h30 para coletar o lixo. Muito acho que não estava adaptado ainda com esse novo horário. Aí colocava o lixo mais tarde, o lixo ficava, mesmo que fosse uma sacolinha, ficava ali, daí ele não passava mais. Ele já passou, quando eu coletava lixo, é assim, a gente passou a primeira vez, a gente não volta mais. Aí a sacola fica lá, 1 ou 2, ele não vai voltar naquele dia. Daí pode cair algum cachorro, algum animal, derrubar e fazer a bagunça lá. É o que a pessoa reclamou para mim. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento 127, de autoria do vereador Delvírio. Requerimento número 127/2026. Nos termos do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informada esta Casa de Leis se há projeto para implantação de sinalização vertical, curva perigosa ou curva acentuada, nas proximidades do posto Pedrão. Caso a resposta seja não, seja implantada a referida sinalização o mais rápido possível. Vereador Dorvilho Antônio Faria. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Então, esse requerimento, eu não sei se é a prefeitura, que é obrigação da prefeitura, ou é da CCR. Inclusive, eu estava vendo lá, tem uma placa lá, quer dizer, acho que até 90 graus a placa. Só que ela não fala, quer dizer, na consciência da gente que é motorista, a gente tem que saber que a coisa é perigosa maneirar, né? Todo mundo sabe que é motorista, né? Aí o médico que veio fazer plantão, o doutor Lucas, ele deu uma perdida lá, ele falou que não estava correndo e se perdeu e só não aconteceu o pior, ele falou, não sabe por quê. Daí não amassou o cara, não machucou ele, foi para o plantão e fez o plantão normalmente. No dia seguinte, ele foi embora, aí o doutor Tiago ligou para ele e falou assim, olha, tá certo você, porque agora estou acabando de atender um acidente da mesma curva. Então eu achava interessante pôr uma placa 40, porque vai ter não sei se é um radar antes lá, não sei o que vai ter antes, né, na entrada da Fazenda Velha. Mas é interessante pôr uma placa ali a 60, ou a 40 por hora, porque a curva, por mais que ela seja perigosa, você vai ter consciência, mas você vê a placa, tem gente que não vai ver. Vai ignorar e vai correr. Porque eu vim de lá nesse dia, acho que é umas 5 horas. Tá vindo Sorocaba e tinha uma garoa mesmo, assim, não dava, porque ali, se eu passo ali, eu passo a 40, no máximo 60, se tiver. Aí tinha umas areias assim, ó, uns negócios ali, quase que o cara dá uma derrapada, quer dizer, você não precisa estar correndo. Eu dei um cavalo de pão um dia na serra, sem velocidade. Até brinquei com a turma, assim, né, falei, acho que é o Saci que entrou na frente, eu subindo, dirigindo assim numa curva perigosa, sabe? Dirigindo, até subiando uma música para ser bem claro. Daqui a pouco o cara do nada, só não cair naquela curva lá onde que era a lanchonete, não fiz, eu dei um cavalo de pau para cair lá embaixo, porque bateu no barranco. Aí desci o cara de cabeça para baixo, contramão, falei, agora o que eu faço? A perna não parava de pé. Quase sentando, falei, vou fazer o seguinte, eu vou descer até na curva ali, vou fumar um cigarrinho para acalmar um pouco.
Peguei e subi a série. E aquele medo, sabe? Toda a curva que eu ia fazer parece que já ia derrapar. E eu não estava correndo, porque não tem como correr na subida. Você vai fazer a curva de quanto por hora? Só que foi indo, acho que tinha óleo na pista e ela deu aquela deslizada. É perigoso. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Solicito a primeira secretária da mesa diretora que faça a leitura do requerimento 128/2026 de autoria dos vereadores Gerson Glasser, César Araújo e Nivaldo Ferreira. Requerimento número 128/2026. Requer do ilustríssimo senhor diretor da Caixa Econômica Federal que seja enviada a esta Casa de Leis a emissão de certidão ou documento oficial com informações referente à fase que se encontra o processo de reabertura da Casa Lotérica no município de Itapiraí, se tem um prazo para a conclusão na abertura. Vereadores Gerson Luiz Glasser, César Roberto de Araújo e Nivaldo Ferreira de Souza. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Poderia usar a tribuna, senhor presidente? Sim. Boa noite, senhor presidente, demais companheiras, vereadora, aos funcionários, a todos que estão online, a nossa amiga que sempre está conosco. Que Deus abençoe a todos. O assunto lotérica abrangeu todos os vereadores, né, nas cobranças, que é natural. Nós debatemos várias vezes aqui nessa casa esse assunto, e nós lembramos também que não deixa de ser um comércio, né, mas é um comércio que tem o aval da Caixa Econômica Federal, é algo que é vinculado ao banco, então não é só a parte comercial também. Todos os vereadores trabalharam, se empenharam nisso, todos os vereadores tiveram cobrança, todos nós lutamos para que fizéssemos, né, alguma coisa, e nós sabemos a dificuldade que é você encontrar alguém que queira assumir. Tivemos dificuldade também com certos comentários que aconteceram a respeito da saída de quem estava antes. Tivemos problema também com a agilidade do banco, né, porque tudo fica aquela coisa, não dá para fazer por causa disso. Não aparece alguém que assuma porque tem dificuldade com a documentação, enfim, é uma burocracia. Eu estive numa visita na Caixa Econômica Federal, até o Gerson comentou, né, que ia com o Nivaldo, e bem nesses dias eu já tinha ido lá, falei, então, se vocês quiserem fazer um requerimento junto, a gente faz junto, não tem problema nenhum. Eu estive lá e eles comentaram o seguinte, que eles iam fazer todo o possível para ajudar o município a ter uma nova lotérica. Até aí tudo bem. Inclusive eu fiquei feliz que eles falaram, amanhã a gente já vai entrar em contato agora e vamos solicitar a visita de um supervisor para ver o que a gente pode fazer. E ficaram de me dar retorno. Aí semana passada eles avisaram que provavelmente essa semana ia ter alguma notícia, ou no final da semana passada. Hoje chegou para mim uma notícia boa, senhor presidente e demais vereadores. Vai vir um caminhão de atendimento, tá, da Caixa Econômica Federal. Ela vai iniciar agora dia 15 de abril o atendimento e vai até 29 de maio. Então, totalizando 45 dias, né? O que esse caminhão vai fazer? Ele vai prestar todo o atendimento, e eu solicitei também do gerente Carlos que ele venha ao município. Ele confirmou hoje que vai vir, só não passou a data ainda, mas disse que vai vir, para conversar com os comerciantes também. Importante que todos os vereadores que puderem estar presentes também, né? Esse caminhão ele vai fazer o seguinte, ele vai vir prestar todo o atendimento que uma lotérica presta, né? Vai fazer tudo. Boa pergunta, isso aí eu não sei não, presidente, boa pergunta, né? Eu acho, bom, seria o interessante fazer tudo, né? Ótima pergunta. Então, só deixando esse comentário, que esse caminhão vai vir, olha o problema que vai gerar. Toda a moeda tem dois lados, né? O que eles me passaram? Que eles vão enviar esse caminhão, vereador Chicão, para um atendimento e avaliar o movimento do município para o uso de uma lotérica ou de uma Caixa Econômica Federal, né?
Então a gente fica feliz com o atendimento que eles estão dando, com esse movimento que está sendo criado, e ao mesmo tempo a gente fica preocupado, será que o município vai trazer interesse? Então, né, esse é o meu comentário, eu agradeço a todos os vereadores, obrigado, senhor presidente. Naquela nossa visita à caravana federativa, que a gente foi até São Paulo, eu conversei com o Eliseu da Caixa. Ele falou desse caminhão que viria agora em abril, só que ele me passou que ele faria tipo de um cadastro. Eu falei, a gente não quer caminhão para fazer cadastro, não precisa levar. Aí eu falei, não precisa trazer o caminhão para fazer cadastro no município. E que sim, o ex-proprietário da lotérica deixou pendência. E então é como se tivesse aliás, para uma outra pessoa assumir aquela pendência teria que ser resolvida. Isso eles falaram lá para nós. Eu falei, imagina, gente, isso é um problema de CPF, né? Vocês não podem prejudicar o município por isso. Ele também falou que foi feito um estudo, esse Eliseu, e que nesse estudo Tapiraí não ia ter mais lotérica. Eu quase dei na cara dele lá, conversando com ele. Não comporta mais. E ele também... Aí eu falei, viu, mas tem uma lei. A Caixa ela é obrigada... Gente, tipo assim, a gente sabe que tem a parte de lucro, de banco, Bradesco, enfim, mas a Caixa não. A Caixa é um banco do governo. E existe uma lei que ela tem que ter um ponto aqui para estar pagando principalmente os benefícios sociais. Ele ainda está insistindo na parceria com o mercado para colocar um caixa nos mercados, e ele fala que através dessa vinda desse caminhão... Então, assim, a gente fica feliz porque diz que vai fazer o recadastramento, vai, sei lá, instalar aplicativo, vai ajudar, de certa forma vai ajudar. Feliz e em dúvida também, né? Mas assim, eu fiquei muito chateada porque lá eles falaram, pelo menos para mim, que não tem... Foram reto e direto. Aproveitando a fala da vereadora, nós temos um interessado, viu, Humberto? Nós temos um interessado que hoje eu vou declarar, né? Até a pessoa que passou o contato falou, deixa para anunciar depois, tal, mas eu vou anunciar hoje. Nós temos já um interessado em montar a lotérica no município, que é de Pilar do Sul. Ele já tem duas unidades em Pilar do Sul e uma em São Miguel Arcanjo. Então, não é qualquer um, né? É um cara que já está na área, já tem 3 pontos, né? Já está no ramo, justamente, Humberto. E ele é o primeiro interessado a vir para Tapiraí. Agora, nós dependemos do quê? Justamente do que a vereadora Denise falou, dessa liberação, dessa documentação que, infelizmente, Humberto, tem problema, tem restrição e diz que precisa resolver. Não. Então, não, você falou, isso aí vocês vão resolver com o antigo proprietário. O antigo proprietário, ao meu ver, né, vereadora? O município não pode sofrer por causa disso. Aí o cara se embananou, e, olha... Ao meu ver, ela tem que responder, nem que seja judicialmente, que eu creio que é o que vai acontecer. Eu creio que vai acontecer isso. Então, isso aí vai para a justiça. Na verdade, é assim, né? Quando tudo isso que nós estamos conversando aqui, né? Eu com o Nivaldo fomos lá, vocês também foram, as conversas, tudo do carro, tudo do caminhão, tudo isso que nós conversamos. Por que eu, quando eu resolvi fazer esse requerimento aí, eu coloquei no início o requerimento certidão? Por causa disso. Então, chega de blá, conversa para cá, conversa para lá, porque esse caminhão muitas vezes vem para mascarar alguma coisa. Eu nunca vi a Caixa Econômica, ela tem todo um aparato, não precisa mandar nenhum caminhãozinho aqui para fazer média para o município de Tapiraí, ou para depois descartar, utilizar esse caminhão como um medidor de índice para o município. Eles têm esse cara que frequenta, o antigo dono, ele não ficou a vida inteira aqui, o Hélio Colombo ficou 10 anos aqui, então eles têm todos amparo para saber se é viável ou não é, e também não interessa se é viável ou não é, a obrigação deles a manter uma lotérica no município de Tapiraí, e porque isso aí não gira lucro com a questão de girar lucro para o município, eles são,
ela é uma prestadora de serviço para o município. Correto. Então, o que está acontecendo? É certidão. Eles vão ter que colocar no preto no branco essa certidão para dizer realmente, para ver o que realmente está acontecendo. E por outro lado, eu esqueci até, nós não temos mandado até uma para o prefeito, solicitando ao prefeito o que a prefeitura está também, advogados da prefeitura e prefeitura em si, o que a prefeitura está fazendo em relação a isso aí. Também precisava questionar a prefeitura, o que a prefeitura também está fazendo em relação a... Porque também, quando você fala em caixa em banco, agora mesmo falou, eles falaram para a gente lá, ou lotérica ou uma caixa econômica. Só que a prefeitura municipal também precisa também fazer a parte do papel dela, porque uma caixa econômica federal, que muitas vezes é a participação da prefeitura. Então, é isso aí. Por isso que é certidão. Por isso que eu falei, César, eu vou fazer... Até perdoa, viu, o vereador, aqui na verdade, você também teve que... Podia estar participando junto com a gente aí, na hora nem pensei que você fez a visita. Meu querido. Ou todos os vereadores também, se fosse o caso. Sim. É porque eu acredito que chegou... Eu até brinquei com a Tatiana ainda. Chegou às 15 horas e 59 minutos esse requerimento aqui na Câmara. Eu falei, por 1 minuto, Tatiana. Então, pelo prazo de esgotar. Então, foi bem rapidão mesmo, mas a questão é certidão. Queremos documento oficial da Caixa Econômica Federal. Perfeito, vereador. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Requerimento número 129, de autoria dos vereadores Gerson Glasser e Nivaldo Ferreira. Requerimento número 129/2026. Nos termos do inciso 14 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, requer as seguintes informações. Seja informada esta Casa de Leis se a Prefeitura Municipal possui algum projeto ou programa destinado à reutilização e destinação de lajotas usadas provenientes de obras públicas ou manutenções. Em caso positivo, se há possibilidade de inclusão no referido projeto ou em ação semelhante à pavimentação da via que dá acesso às residências dos senhores Emerson Dias de Moraes e Jordão Dias de Moraes, ambos cadeirantes, localizados no bairro dos Marianos. Caso não exista projeto nesse sentido, se há viabilidade de estudo e implantação, em conjunto com o setor social do município, de uma iniciativa voltada à utilização dessas lajotas, para fins de acessibilidade e melhoria das condições de locomoção de pessoas com deficiência. Vereadores Gerson Luiz Glasser e Nivaldo Ferreira de Souza. Após a leitura do requerimento, abre discussão. Lê para a gente, por gentileza, a justificativa do projeto. Leio. Tal informação se faz necessária, haja vista que a situação específica dos moradores Emerson Dias de Moraes e Jordão Dias de Moraes, ambos cadeirantes, demanda atenção especial do poder público, tendo em vista as dificuldades de acesso enfrentadas diariamente. A pavimentação adequada da via que dá acesso às suas residências representa não apenas uma melhoria na infraestrutura, mas principalmente um avanço significativo na garantia de acessibilidade, dignidade e qualidade de vida. Dessa forma, a eventual utilização de lajotas reutilizadas, aliada a uma ação integrada com o setor social, demonstra sensibilidade administrativa e compromisso com a inclusão social. Já não foi feito, vereador? Não entendi. Não. Não, só peraí, Zé. Não entendi, Gerson, só... Tá. Pode explicar, pode falar o que é. Porque pra mim a rua já tá feita. Não. Não? Não. Ô, louco. Não. Não. Nós estamos falando em calçamento lá, né? Eles não fizeram nem arrumar para a base. Acho que o irmão dele que foi feito com um serviço lá perto e arrumou, cortou um barranquinho deles lá com particular, mas eles não fizeram nada lá. Eu jurava que tinham feito essa rua. Não, isso foi promessa política dela, inclusive o Lima, né? Levaram o Lima na época lá, o Lima tirou todos os meus votinhos lá,
E na época aí. Estou brincando. Estou brincando para você. O Lima foi feita uma promessa com o Todesco lá e não cumpriram. Justamente, vereador. O Lima saiu, né? Não posso falar. Então, mas foi o Lima mesmo. Justamente, eu perguntei para o presidente. Falei, eu lembro que o Lima fez, foi o último aqui, vários vereadores pediram, né, manutenção naquele local. E o último pedido foi do Lima, e eu lembro do Lima comemorando que estava tudo certo já. Eu achei que já estava feito. Ele deu nome. Desculpa, presidente. O Lima deu nome também. Ah, tá. Encerrada a discussão, coloque em votação. Senhor presidente, eu gostaria de usar a tribuna rapidão. Pode usar. Alô? Senhores vereadores, boa noite a todos. Não sei se os senhores repararam, ao princípio da sessão, eu fiz um projeto de lei que vai para as comissões, né, a respeito das lajotas. Eu estou usando esse requerimento aí para, basicamente, para antecipar o projeto de lei e explicar para os senhores qual a importância do projeto de lei e porque realmente esse requerimento é importante. Esse requerimento nós estamos solicitando junto à prefeitura se tem algum projeto de lei que destine as lajotas usadas, tá? Para fins de arrumar o lajotamento lá do Emerson e do Jordão. O projeto de lei que está entrando comigo e do Nivaldo aqui, vai determinar. Então o que acontece? Quando vocês, vereadores, vão lá com todo esforço em São Paulo, consegue uma verba de um deputado para arrumar, vou dar até o exemplo, lá eu e o Nivaldo conseguimos agora o Nilton Leite naquele lajotamento lá do Turvo, da padaria, né? Então o que acontece? A prefeitura vai lá e retira todas as lajotas. Aonde foi levada a lajota? Está lá na garagem. Aí o que acontece? Outros vereadores, tanto eu quanto o Nivaldo, fica movimentando para onde que vai a lajota. Então fica aqueles senhores vereadores, todo mundo preocupado, para onde que vai a lajota? Eu quero vir aqui naquela rua. Aí aí começa a protocolar e começa a correr atrás da lajota usada para levar para Com esse projeto de lei, vai acabar isso aí. A prefeitura, com o projeto de lei a autoria aí do Nivaldo comigo, o que vai acontecer? Vai ser prioritário os lugares que tem as casas de deficiente e cadeirantes e lugar de ambulância. Então a prefeitura vai destinar, não. Primeiro ela vai levar para um lugar que realmente tenha cadeirante, tenha a necessidade de ambulância, depois ela leva para fazer média numa rua qualquer. Então é muito importante esse projeto de lei, vou contar com os senhores vereadores, vamos esperar o parecer jurídico, e vamos contar com os vereadores para aprovar esse projeto de lei que realmente vai ajudar muitas pessoas, com o destino dessas da Jota, vai ajudar muitas pessoas necessitadas. Então é isso aí, senhores. Eu antecipei com esse requerimento aí, para que até ser aprovado o projeto, pelo menos já seja beneficiado os dois, tá bom? E, Cocão, faz tempo, hein, Cocão? Não fizeram até agora lá, hein? Eu jurava que tinha feito. Gente. E outra, retiraram uma lixeira dele lá também. A lixeira eu sabia. A lixeira eu estava sabendo. Então é isso aí. Obrigado, senhores. Boa noite. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Declaro aberto o expediente externo. Resposta dos requerimentos da 22ª sessão ordinária. Não havendo mais matéria sujeita de deliberação e nem oradores, concedo intervalo de 15 minutos. Senhor presidente, eu toco direto, né? Vamos direto, todos de acordo? Sim. Então, declaro aberta a pauta da ordem do dia e determino a primeira secretária que faça a segunda chamada. César Roberto de Araújo. Presente. Denise Aparecida Cavalcante. Presente. Dorival Teodoro Bento. Presente. Dorville Antônio Faria. Presente.
Gerson Luiz Glasser. Presente. Humberto Pereira da Silva. Presente. Joel Dias de Moraes. Presente. José Pires. Presente. Nivaldo Ferreira de Souza. Presente. Solicito ao secretário da Câmara que faça a leitura e explicações, caso julgue necessário, dos projetos em pauta. Projeto de Lei Complementar número 02/2026, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar número 2/2026, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre alterações na estrutura administrativa da Prefeitura e no plano de carreira dos servidores públicos municipais, conforme especifica. Parecer jurídico favorável, parecer de Justiça e Redação favorável, parecer de Finanças e Orçamento favorável. Após a leitura dos pareceres das comissões permanentes, abre discussão. É encerrada a discussão, coloque em votação nominal. Vereador César. Sim. Vereadora Denise. Sim. Vereador Fumaça. Sim. Vereador Dorvírio. Sim. Vereador Chicão. Sim. Vereador Zé Pires. Sim. Vereador Nivaldo. Sim. Vereador Gerson. Sim. Aprovado. Projeto de Lei número 011/2026, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei número 11/2026, dispõe de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e de outras providências. Parecer jurídico favorável, parecer de Justiça e Redação favorável, parecer de Finanças e Orçamento favorável, parecer de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas favoráveis, parecer da Comissão de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer favorável. Após a leitura dos pareceres das comissões permanentes, abre discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Projeto de Lei número 012, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei número 12, de autoria do Poder Executivo, autoriza o município de Itapiraí a promover a regularização fundiária urbana, REURB, e da outras providências. Parecer jurídico favorável, parecer de Justiça e Redação favorável, parecer de Finanças e Orçamento favorável. Após a leitura dos pareceres das comissões permanentes, abre discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Projeto de Lei Legislativo número 03/2006, de autoria do vereador José Pires. Projeto de Lei Legislativo número 13/2006, de autoria do vereador José Pires, dispõe sobre denominação de travessa, conforme especifica, e da outras providências. Artigo 1º, a travessa existente na rua Benedito Júlio da Costa passa a denominar-se Travessa Ana Moreira Domingues. Parecer jurídico favorável, parecer de Justiça e Redação favorável, parecer de Finanças e Orçamento favorável. Após a leitura dos pareceres das comissões permanentes, abre discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Projeto de Lei número 0... É 13 mesmo? Ah, tá. Projeto de Lei número 03/2006, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei número 13/2006, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre abertura de crédito adicional, especial e da outras providências. Esse é o projeto ali da praça, aliás, exatamente do Centro de Convivência da Juventude, parceria com o Estado, né, que agora vai sair. Parecer jurídico favorável, parecer de Justiça e Redação favorável, parecer de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas favorável, parecer de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer favorável e parecer de Finanças e Orçamento favorável. Após a leitura dos pareceres das comissões permanentes, abre discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação. Aprovado. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação, declaro aberto o tema livre. Denise? Sim. César? Sim. Gerson? Sim. Nivaldo? Não. Zé Pires? Chicão? Dorvírio? Fumaça? Denise está com a palavra.
Boa noite a todos que nos assistem online, nossa amiga, nossos colegas aqui. Boa noite a todos. Vou tentar ser breve, fazer só uma menção a uma reunião que nós participamos na semana passada com a Sabesp. Estava eu, o vereador Chicão, quem mais, Chicão? Dorvilho, né? E, assim, na primeira reunião no ano passado, eles prometeram muita coisa e não cumpriram. Nessa segunda reunião, a gente conversou vários assuntos, mas um dos mais cobrados por essa casa é a questão da caixa d'água, ali para atender a Vila Nádia. Eles estão em fase de contratação ainda da empresa. Essa empresa já era para ter sido contratada no ano passado. Então, agora em maio, os trâmites da contratação, até convocar o pessoal. Ele prometeu para nós que vai executar essa obra, mas no final desse ano, comecinho do outro. Ele falou, ele ainda não deixou colocar na ata, que ele vai tentar terminar até o final desse ano, mas ele falou que vai... Não é que ele vai terminar, que ele vai começar. Exatamente, que ele vai começar. Mas o prazo máximo, para vocês, né, ficarem a par, é junho do ano que vem. Mais de um ano. Mais de um ano, né? Mais de um ano. Vamos continuar acompanhando. Ele deu uma pequena esperança. O Efraim foi remanejado, né? Mudou de posto. Agora ele vai exercer uma nova função, né? E ele vai fiscalizar essas empresas que prestam serviço para a Sabesp. E quem mais ou menos ficou no lugar que era a função que o Efraim fazia é o Pablo. Só que ele não mora aqui, mora em Juquiá, mas ele atende a gente por telefone, né? Pelo menos por telefone ele atende a gente. Enfim. Amanhã, outro recado também, reunião sobre as ADIs, né? A gente tinha pedido uma reunião para falar da nova lei. A prefeitura pediu para remarcar, ficou de passar uma nova data. O Dr. Vinícius entrou em contato comigo na terça-feira, pediu um prazo, porque a prefeitura recebeu um relatório do Tribunal de Contas referente à Santa Casa. Não é nada assim, o tribunal ele anda passando um pente fino, né? Ele está exigindo documentos que a gente nem tinha. Então a gente está tendo que melhorar esse convênio com a Santa Casa, melhorar a parte documental. E a gente entende que o tribunal tem que fazer isso, porque infelizmente a gente vê muita coisa errada por aí. Aqui não, graças a Deus, só a gente precisa melhorar essa parte de convênio, de medir o que foi programado ali. Então, existe um prazo e para ajudar, também nós estamos na fase, a prefeitura, na fase de renovação de convênio. Amanhã vai ser feita uma reunião, né, fiquei sabendo, da Santa Casa com a prefeitura para estar discutindo a questão da renovação do convênio e e esses apontamentos aí que o tribunal fez que vão ter que ser corrigidos. É mais parte documental. Peço aos meus colegas para vocês ficarem atentos, porque assim, a gente sabe, né, vereador Chicão, que tem um custo alto para se manter o laboratório aqui no município. Já teve uma reunião agora em fevereiro. O que acontece? Para você manter um laboratório redondinho ali na Santa Casa, funcionando 24 horas, o custo é alto. Não vem ninguém aqui por menos de R$40 mil por mês. Não vem. Viu, vereador? Oi. É um custo alto, mas sim, só que o benefício que ele traz para o município, ele é mais alto ainda. Isso. Né? Então quer dizer que não adianta falar que R$40 mil é um problema para o município. Isso. Vai ser um problema se você deixar de investir, tá certo? Porque hoje o laboratório, ele foi montado, já está indo para 10 anos, acho que 10 anos mesmo, né? É mais ou menos 9, 10 anos, né, secretário? 8 anos, então. 8 anos, né?
quanto que não foi produtivo esse laboratório, quantas coisas já resolveu nesse município. Eu acredito que o laboratório está precisando um pouco mais assim, de apoio do município e mais ação, porque tem coisas que não estão conseguindo fazer aí, porque ninguém trabalha de graça, né? Agora, não é justo uma pessoa fazer um exame e demorar 15, 20 dias, 30 dias para vir o resultado. Aqui você pega, que dia nós fizemos aí, como fala, Novembro Azul, né? Sim. A doutora Alice fez uma explanação, tudo, né? Perguntou várias coisas. Depois ela perguntou quanto tempo vai demorar para vir o resultado do exame. Se não me engano, foi a Norma que respondeu 2 horas. Né, foi feito coisa, mais ou menos umas 30 pessoas. Por Quer dizer que o laboratório é importante. Nós não podemos, nós temos que, nós vereadores, temos que tomar todas as iniciativas. Não tem possibilidade da Santa Casa ficar sem laboratório. Funcionando 24 horas. Então, todos já estão cientes que eu sei que a prefeitura não vai conseguir chegar no valor que o laboratório quer, que era em torno de 45 mil. Se chegar, vai chegar nos 35 e olha lá. Então, a gente corre sério risco de ficar sem laboratório. E nós não podemos, principalmente por conta da Santa Casa, que funciona 24 horas. Só terminando rapidinho, para você abrir uma ficha cross, para você fazer um pedido de vaga, você precisa lançar os exames laboratoriais. Se você não tem exame, você não abre uma ficha cross. Às vezes é uma fratura simples, teoricamente nem precisava coletar exame, mas se você não tiver exame pronto, o cross ele tem nada a ver, é uma fratura ali, mas o cross quer que você coloque o exame laboratorial. Então, só deixando um recado, porque eu sei que muitos funcionários da prefeitura assistem a sessão, cheguem num acordo e não existe possibilidade nenhuma da gente voltar para trás e ficar sem laboratório. Só questão de ordem um pouquinho. Só que nós temos que prestar muita atenção, nobres vereadores. Nós não podemos permitir que o oportunista venha. Porque o que está aí hoje, ele fala que com 35 mil reais ele não consegue tocar o laboratório. Tá certo? Então, provavelmente vai vir um oportunista. Sim. Não, eu toco com 35. Então, isso não existe, milagre só Deus faz. Exatamente. Então, nós temos que valorizar a pessoa que está trabalhando no município, que está dando toda a atenção e valorizar mesmo. Sim. E também fiscalizar, né? Sim. Porque não adianta, quer dizer, eu tenho certeza que vai vir um oportunista, né? Não, por 35 eu faço. Isso não faz. Isso de forma nenhuma faz. Pode falar. Uma parte, então eu vou falar assim. Você está falando que a prefeitura não chega nos 45 mil, nos 40 mil, sei lá. Mas a gente levava em exame, Denise, a gente tinha que fazer um cálculo um pouco no passado para a gente ver o custo. Verdade, o exame saía daqui, nós ia para a Capela do Alto, 3, 4 vezes mais por dia. A gente tem que estar analisando esse custo que a gente gastava com transporte, com comida, com tudo, mas era 24 horas. Então, e a prefeitura tinha que pagar, porque não tinha outra solução. Então, agora, você vivenciou o que a gente passou, né? O que a gente passava. Então, eu acredito que é consenso nessa casa. Nós não vamos, então, prefeitura, Santa Casa, vocês já estão avisados, se entendam aí com o proprietário do laboratório, nós não vamos ficar, essa casa não vai aceitar ficar sem laboratório. Falando da Santa Casa, domingo de Páscoa, precisei levar minha mãe lá para mais um atendimento. Passamos o dia lá, estava bem tumultuado, tinha bastante gente lá, mas mais uma vez eu agradeço do fundo do meu coração a todos os funcionários da Santa Casa. Muitas vezes quem está ali fora esperando, vê a demora, não sabe o que está se passando ali dentro. Infelizmente os custos são altos, né? Então a equipe é reduzida, só estava uma enfermeira mais uma técnica trabalhando, porque outra já tinha saído para encaminhamento. Enfim, a prefeitura não marcou ainda a reunião do transporte. Ontem nós tivemos outro problema com o transporte. A Santa Casa ficou sem ambulância, com uma gestante para ser encaminhada. Demorou para chegar lá. Então, são coisas que não podem acontecer. Outra coisa muito grave, paciente que está com vaga cross, às vezes é caso simples,
Está sendo mandado pelo ônibus. Está saindo daqui para ir com o ônibus. Isso não pode acontecer. Eu falei lá para as meninas, vocês não aceitem isso. Vaga cross não é para mandar no ônibus. Muito menos voltar, como está acontecendo também. Mas principalmente ir sem chance. Então, vai o recado, prefeito, secretário, quem for marcar a reunião, marque. Porque se eu estou fazendo isso para o bem de todo mundo, para a gente ter uma conversa e tentar chegar num consenso entre todos. Se não for marcada essa reunião, vai ser marcada uma audiência pública aqui sobre o transporte. Eu não quero fazer essa exposição, mas se for necessário, a gente vai marcar. Muito obrigada. Vereador César. Parabéns, vereadora Denise, que me antecedeu pelas questões colocadas a público aí. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora. Vou ser bem breve. Dois comentários para fazer hoje a respeito, né, do número de mortes que nós citamos hoje. Eu fiquei um pouco preocupado, porque quando a gente inicia a sessão, geralmente a gente fala de um nome, às vezes dois, né? E hoje foi uma quantidade que eu falei, puxa vida, quantas pessoas, né? Estava até comentando com o presidente. Falei, meu Deus, fiquei um pouco triste com esse número de amigos, né, que partem. E não poderia deixar de comentar que 2 desses amigos partiram aí por acidente na nossa rodovia, né? Que foi o Vadô, né? O Vadolão, conhecido de todos nós, um menino, né? Muito gente boa. Nosso amigo mecânico Ezequiel, né? Um amigo de muito tempo também. Amigo da igreja, irmão da igreja, né? A gente fica bem triste. E uma das preocupações na minha opinião, na minha leiga opinião, o motivo de tantos acidentes nessa rodovia é porque a rodovia está ficando realmente boa, né? Então a gente pensa assim, a rodovia está melhorando, vai diminuir os acidentes. Não, pelo contrário. O pessoal está correndo mais, secretário. O pessoal está colocando o pé no acelerador, né? Outra preocupação também é o consumo de bebidas. Minha esposa, ela é fã da Rede Record e ela assiste, eu tenho que assistir junto, né? Eu falo para ela, eu não gosto muito porque só falo de morte, só falo de feminicídio, de acidente, de atropelamento. E como houve atropelamentos esse final de semana, domingo de Páscoa, teve um índice gigantesco no país inteiro de atropelamentos com mortes. Então a gente fica preocupado. E o medo é que essa nossa rodovia, com as melhorias que estão sendo feitas, venha aumentar o número de mortes. É uma preocupação muito grande, até para nós que transitamos com nossas famílias nesse trajeto, né? Lembra aí da morte da irmã Josina também, da Assembleia de Deus do Belém, né? Ali membro da igreja do nosso amado pastor Joãozinho e do pastor Jorge também, né? Que Deus receba a nossa irmã Josina. E eu tenho certeza que todos os vereadores vão permitir a minha fala nesse momento. Eu quero, em nome de todos os vereadores, dedicar um abraço especial ao vereador Gerson, pela perda do papai, né? Do nosso amado amigo Rubens de Moura Glasser. E eu queria contar um breve testemunho aqui que envolveu eu e o pai dele, né? O seu Rubens. Certa feita eu fui ali prestar um serviço para eles, coisa rápida. E eu cheguei, o restaurante estava lotado, né? Coloquei o carro ao lado, não vou citar nomes, né? Até porque é chato, mas eu parei o carro de lado, pegando um pouco da entrada de uma pessoa ali, tampando um pouquinho, porque não tinha onde colocar o carro. Como era um serviço rápido, falei, a pessoa não vai chegar agora correndo, né? Mas infelizmente a pessoa chegou. E a pessoa chegou buzinando, gritando, e a pessoa até me xingou. Falou assim, ô folgado, tira o carro daí, não sei o que lá. Eu abaixei a cabeça, porque realmente, né, eu estava tampando a entrada, falei, não vou falar nada. Quando eu olhei do meu lado, Jorge, estava quem? Seu Rubens. Era para eu ter mordido a chumbada, quem mordeu foi ele. Rapaz, eu nunca tinha visto aquele homem bravo. O cara dava 2 dele. Ele foi para cima, meteu a boca no cara, xingou o cara de uns... O cara me chamou de um nome. Ele chamou o cara de uns 5.
E falou, viu, deixa de ser idiota. Vou falar aqui algumas das palavras. O rapaz está aqui trabalhando, ele não parou aí por mal. Tome vergonha na tua cara, deixa de ser idiota. Falou umas 3 vezes pro cara. E o cara baixou a cabeça para ele. Então, viu, Gerson, seu pai, desde aquele dia, eu já admirava como pessoa. Mas a partir daquele dia, eu falo a público para toda Tapiraí ouvir. Seu Rubens, para mim, foi um dos heróis da minha vida. Então, Gerson, em nome de todos os seus amigos que aqui estão, que eu sei que aqui tem vários vereadores que respeitam você como amigo, como companheiro, lógico, né? A gente tem, naturalmente, às vezes uma questão ou outra, né, Zé? A gente pode não concordar em tudo, mas você é um cara que essa família legislativa admira, a gente gosta de você, e a gente, todos nós, perdemos um pouquinho de um pai também, quando você perdeu o teu, tá bom? Receba essa palavra com todo carinho. E para encerrar a minha palavra, vereadores, como nós só vamos ter sessão agora dia 22, vai passar um aniversário de uma pessoa muito especial. Humberto fala muito paciente, essa mulher tem uma paciência, ele sempre fala, né? Já vou falar para adiantar. Dia 15 de abril agora é aniversário da Ivone, da minha esposa. Quero mandar um beijo para ela, todo o nosso carinho, todo o nosso amor. E eu queria fazer um comentário, secretário. Ela é do dia 15 de abril, e no dia 15 de abril de 1912, um grande navio, um enorme navio, o maior navio tecnológico da época, estava afundando, o Titanic. Dia 15 de abril ele afundou. 63 anos depois, nasceu a Ivone, no dia 15 de abril também. E nós estamos aí, 38 anos juntos vamos fazer, e o nosso barquinho não afundou ainda. E se Deus quiser, não vai afundar. Um beijo a todos. O Humberto já falou aqui, parabéns para Dona Ivone. Eu sempre falo, né? Mulher paciente, né? Obrigado a todos, Deus abençoe a todos. Vereador Gerson, vai usar daí ou vai usar a tribuna? Vai, pode daqui usar mesmo, daí. Presidente. Na verdade, é só para agradecer a todos os amigos, todas as pessoas que realmente estiveram comigo, com a minha família, que, vamos dizer assim, sofreram com a gente a perca, né? São momentos aqui na Casa de Leis aqui, poucos que ainda tem o pai vivo, né? O senhor, a Denise, o próprio... Não, também não. Então, para você ver, todos já perderam o pai, então já viveram um momento difícil da vida. E assim, meu pai teve muitos amigos, teve uma passagem muito bonita na Câmara Municipal, como vereador, abdicou naquele momento de vereador, ainda ele podia ir para a reeleição, ele pegou, não, vamos lançar você, abdicou de ser vereador para lançar ele como vereador. Eu já estou aí no 6º mandato, já segui o Jean também, então está seguindo a nossa linha política, que iniciou lá com o José de Moura Graça, né? Então é assim, de coração, gente, obrigado a vocês que estiveram comigo, com a minha família, que abraçaram, que nos confortaram. Fica aqui o meu eterno agradecimento a todos que estiveram com a gente, que estão cada dia aqui segurando a barra desse município. E é isso aí, que Deus que meu pai esteja lá junto com Deus, olhando a gente aqui, continua a sempre ser. Ontem foi difícil, presidente, foi muito difícil ontem não, sábado. É interessante, comecei a assistir o jogo do São Paulo. Ao iniciar o jogo do São Paulo, eu vou assistir com meu pai, aí, putz, sabe, putz, aí é engraçado, o São Paulo ganhou de 4-1 e eu fiquei triste, porque momentos que vai, dia a dia, esse dia a dia nosso vai ser duro, porque você vai recordando, foi a Páscoa, dia 20 de abril é aniversário da minha mãe, então a gente vai vivendo dia a dia, e a cicatriz vai assim
vai sarando, né, senhor presidente, que Deus dá conforto nos nossos corações, e todo mundo vai passar um dia por isso. Espero que Deus conforte também a minha mãe, conforte meus irmãos, conforte toda a nossa família. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos os vereadores. Não havendo mais matéria sujeita a deliberação e nem oradores, declaro encerrada a presente sessão e comunico meus pares que a próxima sessão ordinária será realizada dia 22 de abril de 2026, quarta-feira, às 19 horas. Em conformidade com o parágrafo único do artigo 110 do Regimento Interno. A todos vocês, uma boa noite, meu muito obrigado.